Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Como Aprender Farmacologia. Hoje vamos conversar sobre infecção do trato gênito-urinário, tratamento das infecções do trato gênito-urinário. De maneira muito especial aqui, nós vamos abordar o tratamento da cistite, que é a infecção do trato gênito-urinário baixo, a mais simples. E nós vamos ver aí como que é feito aí o tratamento empírico, observando certos pontos para que seja feito aí esse tratamento, ou seja, primeira, segunda, terceira escolha, né, para o tratamento de cistite. Então vamos lá, infecção do trato gênito-urinário. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, já ativa o sininho aí para receber notificações de novas aulas, porque aqui a gente vai estar abordando o aprendizado na farmacologia, meu amigo, com base nas doenças, ou seja, a fisiopatologia, para que a gente possa entender a farmacologia. Então, tratamento da infecção do trato gênito-urinário. Mas primeiro a gente tem que conhecer o que é uma infecção do trato gênito-urinário. Todo mundo, infecção do trato gênito-urinário, eu já sei, é ciprofloxacino, já sei que a bactéria é E. coli. Tem uma aula aqui nesse canal que a gente trabalha com a identificação de bactérias. A gente usa aí dois casos clínicos importantes, duas pacientes que ao serem feitos os meios de cultura, a urocultura, todos os testes, identificou-se que tem infecções do trato gênito-urinário, pode ser causada por E. coli, que é uma enterobactéria, que é a mais conhecida, assim como pode ser por Staphylococcus coagulase negativa, ou seja, o Staphylococcus saprofítico ou epidemide, não necessariamente o aureus, mas é outro tipo de patógeno. Bactérias gram-positivas pode causar? Sim. Gram-negativa? Também. E também pode ser causada por fungos. Então, é importante todos os processos para se entender o tratamento dessa doença. Então, vamos lá. Vamos para a infecção do trato gênito-urinário. Infecção urinária, como... E você vai ver pela sigla também, ITU, né? Muitos utilizam. Então, vamos lá. O que seria isso? As infecções do trato urinário situa-se entre as mais frequentes infecções bacterianas do ser humano, predominando aí em crianças, mulheres e idosos. É bem importante a gente ter essa noção. A apresentação dela. As mulheres estão mais suscetíveis às infecções em virtude de sua condição anatômica, a proximidade com a microbiota intestinal, devido ao fato de a uretra feminina ser mais curta se comparado com a dos homens. Aí você pode ver pela essa anatomia, como que é mais próxima a uretra da mulher, né, do ânus. A gente sabe que as infecções do trato urinário, elas são causadas, na maioria das vezes, por bactérias da microbiota intestinal, tudo bem? Então, as mulheres já levam desvantagem, por isso que são as que têm mais infecções, além de outros fatores, é claro. Vamos lá, vamos para a prática, né? Um caso do atendimento aqui. Vamos ver como a gente entende aí todo o conhecimento, tanto da infecção como também do tratamento. Vamos lá. Imagine a seguinte situação. Paciente do sexo feminino, 45 anos, atendida em uma UPA hospitalar, com queixa de dor ao urinar, disúria, urgência miccional. A médica, após a anamnese, solicitou o hemograma. Presta atenção, como é importante entender como que se identifica. O hemograma, urocultura, exame qualitativo de urina e antibiograma, tudo bem? Só para você ver esse urocultura como é importante, assim como o hemograma e também esses exames qualitativos. O antibiograma para se entender o perfil de sensibilidade da bactéria, tá bom? Então vamos lá. Vendo aqui essa questão anatômica, ó, o trato urinário inclui aí, para você nunca mais esquecer, né? Inclui os rins, que filtram o sangue para produzir a urina, tem os ureteres, os túbulos que transportam a urina dos rins para a bexiga, tá vendo, ó? Os ureteres aqui, ó, tudo bem? O rim aqui, que a gente já conhece por essa característica dele, que parece um feijãozinho. E aí nós temos os ureteres que vai até a bexiga, né? E nós temos também a bexiga que armazena a urina e a uretra, o tubo que transporta a urina da bexiga, tá vendo? Esse tubinho aqui, ó, mais curto, que transporta a urina da bexiga para fora. Até para ser. Olha aqui como você pode perceber, né, onde o mouse está aí sinalizando, o tamanho, né, a distância entre
aqui a própria vagina da uretra, né, aqui, nesse canal do homem. Olha o tamanho. Por isso que as mulheres têm muito mais propensão a ter infecção urinária por conta dessa condição anatômica, beleza? Então vamos seguir aí, ó. Vamos classificar, né? E também através dos sintomas importantes. A cistite, que é a infecção baixa. O que ela causa? Disúria, dor ou queimação urinária, urgência, frequência, dor embaixo do ventre. Essa é a cistite, a infecção que nós chamamos de simples. Agora tem a alta, que é a pielonefrite, que dá febre, né, com temperaturas bem elevadas, calafrios, dor lombar, que aí é muito mais crônica, em contrapartida a cistite é mais aguda, mas as dores são bem características. E a gente vai trabalhar hoje com a cistite, que é a infecção simples, que ela é muito mais da bexiga para da uretra, tá bom? Essa colonização por bactéria bexiga-uretra, tudo bem? Então vamos lá, ó. Infecção do trato urinário aguda, que se presume estar confinada à bexiga, então é baixa, tá bom? E também chama-se de simples. Não há sinais ou sintomas que sugiram uma infecção do trato superior ou sistêmica. Nós vamos ver que tem alguns sinais que podem identificar isso. Então, como que a gente entende? É uma infecção da bexiga ou é outra coisa? Porque pode ser, né, outra situação. Por exemplo, ardor ao urinar também pode ocorrer em mulheres com infecções vaginais, como infecção por fungos, no caso cândida, entre outros, ou em pessoas com uretrite, inflamação da uretra. Uretrite, não está falando de infecção, inflamação da uretra, que pode ser confundido com uma infecção. Por esse motivo, é importante procurar o médico antes de presumir que você tem uma infecção na bexiga. Tá vendo? Por isso que muitos tratamentos às vezes não dão certo. A pessoa está lá com sintomas, né, característicos ali de infecção, mas às vezes não é. E aí fica tomando um monte de antibiótico aí, e aí, né, causando até resistência e também intoxicação, por estar usando um medicamento que não é para determinado doença, tá bom? Então é importante procurar o médico sempre. É ele que vai dar o diagnóstico, vai solicitar todos os exames e, além do mais, ele vai prescrever os medicamentos. Então, se a gente pensar na infecção do trato urinário complicada, ela é aguda, acompanhada por sinais ou sintomas que sugerem extensão da infecção além da bexiga, e a gente pode presumir que já está a um nível mais renal, né? Febre acima de 37 graus, calafrios, fadiga significativa ou mal-estar, além da linha da base, né? E outras características que a gente pode ver, né? Então, nós temos aí também doenças sistêmicas, dor no flanco, sensibilidade ao ângulo costo-vertebral, sensibilidade ao ângulo costo-vertebral, dor pélvica ou peritoneal em homens. Então, esses são sujetivos de infecções mais altas, mais complicadas. Quem pega mais infecção? A gente já até viu, né? Mulheres do que os homens. E aí, ó, de onde vem, né? As bactérias do trato gastrointestinal não é transmissível, gente. Não transmite para outra pessoa. É de você para você mesmo, tá vendo? Aquela posição anatômica vem do trato gastrointestinal e aí, né, acaba tendo contato aí do ânus com a vagina, principalmente das mulheres, por conta dessa condição anatômica, tem muito mais propensão dessas bactérias subir e causar infecções. E pode ser da mais simples até a mais complicada. Então, fatores de risco. Sexo feminino já é um fator de risco. Uretra curta, proximidade da uretra com o ânus, também. Atividade sexual, baixa ingestão hídrica, retenção de urina, resíduos vesical, malformação, sonda vesical, litíase, gestação. Esses são alguns fatores de risco para infecções. Fazendo sexo com frequência, né? Por isso que tem indicativo de antibióticos pós-coito, né? Mas isso tudo com indicação médica. Teve infecção na bexiga, nos rins, nos últimos 12 meses, né? Que envolve aí isso também. Para homens, não ser circuncidado ou ter sexo anal insertivo também é complicado, né? Então, o diagnóstico, como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é clínico e também por exames. Ó, o EAS aumenta o grau de suspeita, mas não define o diagnóstico. Isso cai muito em concurso, então fique esperto.
Agora, a urocultura é o exame mais importante, que aí vai fazer a cultura, né, da urina. Então é um meio bem interessante. Tem aulas aqui no nosso canal que fala muito dessa questão de meios de cultura, diferenciação e tal. Beleza? Vamos ver como é que é feito os exames para que a gente possa entender melhor. Embora você já tenha estudado isso, é claro, né? Mas é importante a gente rever isso. E olha, você está vendo que os slides são fantásticos. Você pode ver que dá gosto estudar por esses slides. Então vamos ver a triagem. Como é que é feito? Claro, a urocultura, né? Semear é uma pequena parte da urina antes das outras análises para realizar, né, a urocultura. Lembra, isso cai muito em concurso, né? Semeadura com alça calibrada de 1 microlitro, gente, é o que mais cai, porque às vezes a gente não lembra desse detalhe e é um detalhe importante, a semeadura com alça calibrada. Então, triagem, urocultura. A gente tem os outros testes também que são feitos, que é a análise físico-química, que é o teste confirmatório, que após a análise 2, né, aparece aí valores fora do de referência, usa-se a tira reativa para confirmar os resultados com relação a pH, né, a gente tem também com relação à acidez e tudo mais, beleza? E aí, claro, tem a leitura dos materiais insolúveis, que é a automação, né, o teste confirmatório mesmo, o aparelho que acusa aí valores de sedimentos fora dos valores de referência. Então, aí vai dizer quantos 1.000 bactérias por campo, né? Por ml. Então, é bem importante levar em consideração todos os exames. Aqui nós temos os exames mais informatizados, né? Muito importante isso. Claro, hoje qualquer laboratório tem, né, um aparelho desse. Tudo bem? Os resultados, gente, é bem interessante a gente entender aí os resultados. Como que a gente identifica isso se a gente pegar uma questão de concurso que vai abordar essa ação? Por que eu falo concurso? Porque cai muita bioquímica, microbiologia nas provas hoje de farmacologia. Cai muito mais bioquímica do que a própria farmacologia, né, clínica e outras, tudo bem? Olha, o resultado, gente, do EAS é aí 10.000 a 100.000 bactérias por ml, né? Que às vezes pode vir com resultado de 10 elevado à quinta potência e tal, tudo bem? Maior que 10 leucócitos por microlitros por campo, nitritos positivos. Então o EAS, lembra que não é um exame confirmatório, mas é sugestivo de infecção urinária. E aí o exame, olha que legal essa imagem, né? A coleta aí, né, das colônias, urocultura, fase pré-analítica. Olha, maior fonte de erro. A gente sabe que nessas fases pré-analíticas tem as fontes de erro. Maior fonte de erro, higiene adequada, tem que ser feito, viabilidade da amostra, 1 hora em temperatura ambiente, 24 horas. Então pode comprometer as amostras, mas ainda é um teste muito importante, confirmatório. Então, como que se identifica isso? Semeadura com alça calibrada de 1 microlitro, crescimento rápido, 18 a 24 horas, ponto de corte discutível, mas, né, dá pra gente, para pacientes sintomáticos, que têm sintomas, 103, né, por unidade de campo ali por ml, pode ser significativo. Já pacientes assintomáticos, 104 deve ser contaminação ou bacteriúria sintomática. Ou seja, não tem sintoma, mas está lá uma grande quantidade de bactéria na semeadura lá. Então, não pode ser um erro. Pode ser um erro, uma contaminação da amostra. Então, é bem importante perceber que pacientes sintomáticos a gente vai fazer esse teste. Para a punção suprapúbica, qualquer contágio é considerado, tá bom? Olha que legal. Então, vamos lá. Na urocultura ainda, a gente tem E. coli, maior que 100.000, né, por unidade aí, por campo, né, no foco aí por ml. A gente tem que repetir, claro, com o mesmo resultado, é bem importante para confirmar. E aí, claro, na maioria das vezes vai dar E. coli, né, mas pode dar estáfilo, coagulase negativa, como o saprofítico, né, pode dar cândida, pode dar outros, tá? Pode ser apenas, mas a E. coli, gente, é a mais comum. E. coli é uma bactéria fermentadora, nós temos ela na classe das enterobactérias, como também o Proteus, né, o Serratia, a Klebsiella, são fermentadoras, elas fermentam a glicose, por isso que os exames
são bem importantes para isso. A E. coli são habitantes normais do trato gastrointestinal, é bem importante lembrar, do trato gastrointestinal humano, e estão entre as espécies bacterianas mais frequentes isoladas de culturas de fezes, tá bom? E aí também a gente sabe que tem muita frequência no isolamento de cultura de urina, tudo bem? O aparelho gastrointestinal é o maior reservatório de micro-organismos do corpo humano, exercendo aí funções de absorção, excreção, síntese de vitamina, convivendo em harmonia com o hospedeiro, com vários hospedeiros, que são as bactérias, né? Enterobactérias, Clostridium difficile, E. coli, Proteus, Salmonella, e essas bactérias são tidas como fermentadoras. A E. coli, gente, ela cresce em H. maconchi, né? Que é um meio diferencial. Isso tem essa aula aqui no nosso canal e tem também no curso de antibiótico terapia, bem importante isso. O H. maconchi inibe o crescimento de bactérias gram-negativas para descartar a infecção por estáfilo, por um enterococo, ou seja, descarta os gram-positivos, por isso que usa esse meio diferencial que é o H. maconchi. Diferencia as bactérias gram-negativas, que fermentam lactose, no caso as colônias rosas, vermelhas, que crescem nesse meio. Aquelas que não fermentam são incolores. Então, e às vezes nem cresce. Gram-positiva não cresce. Mas nós sabemos que bactérias gram-negativas, que são as que mais crescem no H. maconchi, tem também as não fermentadoras, como Pseudomonas, Acineto, tudo bem? Que aí vão ter outra característica, como está nos descrevendo aí. Então, esse meio é utilizado para descartar a presença de bactérias gram-positivas, beleza? E aí tem a distribuição das infecções por E. coli, aqui foi tirado aqui das infecções comunitárias de uroculturas em Brasília em 2011, só para trazer para vocês a importância de falar que a E. coli está aí, né, de lavada aí, claro, como a mais frequente nas infecções urinárias, beleza? Prevenção, gente, medidas comportamentais, relação sexual sem exposição anal, vaginal, essa penetração que fica indo em um canal para o outro, e isso pode ser uma via muito importante de contaminação, e urinar imediatamente após a relação sexual, evitar o uso de duchas de pressão, que acaba empurrando bactérias que estão ali no ânus para a vagina, realizar a higiene normalmente, manter boa ingestão hídrica e fluxo urinário. Aí tem, né, alguns estudos mostram que o suco de cranberry também ajuda na prevenção, né, atividade anti-adesão para E. coli, vários trials, que são os testes, comprovam, né, mas aí depois eu vou passar aqui alguns links para você dar uma olhada. Profilaxia pós-coito, antimicrobiano em dose única, como a nitrofurantoína, que é muito utilizada pós-coito, né, em dose única. Ou seja, pode ser utilizado aquelas pessoas que têm relação sexual muito constante. Agora vamos para a seleção dos antibióticos. Aqui em questão, a seleção empírica dos antibióticos para cistite simples. A gente sabe, tá com infecção urinária. Muitos dos prescritores, ali na anamnese, infecção urinária, já prescreve o antibiótico. Às vezes sem pedir nem os exames que nós acabamos de ver. Mas é importante que nós saibamos quais os tipos de exames que são feitos e o quão são importantes. Mas a gente sabe que na prática o médico mete o canetão para cima e já prescreve o antibiótico. Às vezes nem sabe se é baixa ou alta a infecção, que aí o tratamento muda. E qual a bactéria, que aí também o tratamento muda. Mas vamos lá. O paciente deve ser tratado como tendo uma infecção complicada? Nesse caso, como a gente já sabe que a infecção baixa, não vamos tratar como uma pielonefrite, que aí muda todo o comportamento do tratamento. Aí tem as perguntas, olha, o paciente apresenta alto risco de infecção por um organismo gram-negativo multiresistente? Gente, na comunidade não é comum essa multiresistência por patógeno, porque nós sabemos que a E. coli, que é a mais comum das infecções urinárias, ela está dentro da classe das bactérias produtoras de beta-lactamase de espectro estendido. Essa classe de bactérias são cruéis, são resistentes ao extremo. Mas na comunidade ainda não tem a presença dessas bactérias multiresistentes. Então, não. Então, vamos para o tratamento. Quinolona, gente, é o tratamento empírico mais utilizado, padrão há vários anos. A gente já sabe que as quinolonas estão tendo resistência
muito. As bactérias já estão tendo resistência às quinolonas, gente. O cipro, gente, está caindo quase em desuso por conta disso. Mas ainda são muito utilizados. Quem são? Ciprofloxacino, nós temos ofloxacino, norfloxacino, gemifloxacino, gatifloxacino, ou seja, tratamento empírico padrão há vários anos, biodisponibilidade é muito boa, chega em qualquer lugar, absorção e distribuição, custo, posologia, espectro. A gente tem que lembrar que o cipro não trata bactérias gram-positivas, principalmente o streptococo. Então, se a bactéria for strepto, eu acho muito difícil o tratamento ser eficaz com ciprofloxacino para uma bactéria gram-positiva. Então é bem importante fazer todos os testes e identificar o patógeno. Aí sim, é uma maneira de errar menos a escolha do antibiótico. O espectro de ação é muito bom, é bem amplo, né? A posologia é boa também, 12 horas ou uma vez ao dia. Então, mas vamos para o que manda a literatura, com as opções antimicrobianas de primeira linha, gente. As opções, se caíram concursas de primeira linha, não é o cipro em si, é a nitrofurantoína, primeira linha, assim como o sulfametoxazol mais trimiptoprim, primeira linha, tudo bem? E a fosfomicina. Isso é o que está no UpToDate, Micromedics, Dynamag, entre outros, tá bom? Dizendo quais os pontos de tratamento. Agora, vem uma outra pergunta importante que o médico tem que fazer. Existe uma razão para evitar todos esses agentes, os antibióticos como nitrofurantoína, fosfomicina, sulfametoxazol? Não. Então, o tratamento a gente vai agora selecionar entre esses quais que eu vou utilizar para paciente, quais que o médico e que eu, como farmacêutico, vou sugerir para ele. Então, vamos lá. Nós temos aí a nitrofurantoína de 100 mg por via oral, 2 vezes ao dia, com alimento por 5 dias, né? Aí tem trimiptoprim, que é no caso o Bactrim, né, o sulfametoxazol mais trimiptoprim, com comprimido de dose dupla, né, por via oral 2 vezes, ou só o trimiptoprim, ou só a fosfomicina. Mas, segundo a literatura, a nitrofurantoína é de primeira escolha para isso. Uma dose muito boa, usado como pós-coito, como dose única também, como já foi falado. Então, beleza. E se precisar confirmar o exame, gente, qual seria? Né? Selecione um exame de urina apropriado. A gente já até viu o teste de urina apropriado, gente, é a coloração de Gram, para identificar, né? A gente pega a coloração de Gram para identificar se é Gram negativo ou Gram positivo, cultura e teste de suscetibilidade, que é um antibiograma, para identificar se é sensível ou não aos antibióticos. Aí sim a gente tem uma prescrição perfeita desses para esse tipo de doença. E aí a gente acaba selecionando o tratamento certo, né? Evitando aí custo, evitando resistência bacteriana, evitando um monte de outras ações que possam prejudicar o nosso paciente. Então o farmacêutico é peça fundamental nesse processo de tratamento, juntamente com toda a equipe. Então, mais uma aula para que você possa aprender o tratamento das infecções urinárias, principalmente cistite, que é a mais baixa, a mais simples, e eu espero que você tenha aprendido. Então, mais uma vez, se você gostou dessa aula, já deixa um like aí, bem legal, já recomenda essa aula para os seus colegas, para todos, para que eles possam também aproveitar. E aí você ainda, se não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para receber notificações de novas aulas. Aqui nesse canal tem aulas fantásticas de microbiologia, de farmacologia, de antibiótico-terapia, tem também de sistema nervoso e muitas outras aulas. Então, até uma próxima aula. Quando o farmacêutico não pensa, o paciente padece. Viva o poder do conhecimento!